Eu me considero que chamaram, na época, dos anos dourados. Foi uma época de Porto Alegre muito boa. E estudei no Bom Conselho. Era uma vida, como não havia essa tecnologia toda, e a comunicação não era assim tão fácil, então a gente tinha uma vida assim mais restrita, né? Em sociedade, mas mais em casa. Quer dizer, tinha grupo grande de amigos que um frequentava a casa do outro. E a coisa assim, mais marcante, acho que da época, era o famoso footing, na Rua da Praia. E ali a gente ficava subindo e descendo a Rua da Praia. E aqueles lugares clássicos, né? Para a loja de discos do Balde, a lancheria da Casa Cray, que a gente ia tomar Vaca Louca, que era Coca-Cola com sorvete de creme. E os cinemas, que hoje, pelo que me consta, não tem mais ali, na Praça Alfândega, tinha 3 cinemas, que nem existem mais, mas o mais importante era o Imperial. Era a época que havia a matinê, como eu chamava, da tarde. E, então, te reunia o grupo e ia no cinema. As festas eram em clubes, ou nas casas ou em clubes. E, na época, era o principal, que era na Praça Alfândega, era o Clube do Comércio. Eram os bailes, todos os fins de semana tinha reuniões. E o colégio, voltando ao colégio, né, era aquela disputa, assim, era o Rosário junto com o Bom Conselho e o Anchieta junto com o Sévigné. Então tinha um sistema mais duro, né, uma disciplina muito grande, mas a gente aprontava, mesmo assim a gente aprontava. Acho que isso, qualquer geração adolescente, né, já tem para contar. Porque antes da guerra, meu pai foi para eu fiquei morando junto com a minha mãe na casa da minha tia, que era minha tia Badia, na Rua Tiradentes, no que terminava a lomba ali da Ramiro, né? A casa existe até hoje. Gostava muito de ficar ali. Achava assim que era importante ficar com lembranças boas dos lugares que a gente estava, né? Fiz faculdade, lecionei desde os pequenininhos até faculdade. Cheguei a fazer 1 ano de professor assistente. A minha área é História. E esse tempo que eu estudei no 1º de maio, para mim, que eu tirei o magistério, para mim foi... Aí eu formei um outro grupo dessas colegas, que ficamos amigas a vida toda. Desde 1956, e do Bom Conselho, que foi em 54, a gente até hoje, agora parou com a pandemia, pelo menos uma vez por ano, a gente se reúne, 1 ou 2 vezes por ano. Muitas já não moram aqui, outras faleceram. E eu acho assim que a vida, que a gente não pode viver do passado, de saudade, mas eu acho que lembranças boas, amizades boas que a gente fez, isso não tem preço. Foi a melhor coisa que podia acontecer, graças a Deus.
A Feira do Livro, eu vi a primeira Feira do Livro, que eram 5 barraquinhas. Hoje se estende, né, pelas ruas. Aquilo era uma coisa maravilhosa, né? E eu gostava muito de livraria, e era da Livraria do Globo. Eu vivia na Livraria do Globo, que era um ponto também das pessoas se encontrarem, da gente ver os escritores que trabalhavam lá sempre. O Érico Veríssimo era um, estava sempre por ali. Não havia shopping, nada, né? Nenhum. Supermercado, né? Era no tempo do armazém, que a gente tinha o caderno, marcava, né, as compras. Como na Porto Alegre era muito pequeno, no centro, todo mundo se via, né? E a gente saía muito de casa para passear na rua, para a praia ou no Doutor Flores. E era uma forma, assim, de a gente encontrar, parar, conversar. Dali tinha a confeitaria do Cham, na subida da Rua da Praia, a discoteca do Balde, que foi jornalista depois. Eu acho assim que a cidade, o centro em si, ainda tem muita coisa antiga de Porto Alegre, do centro. Agora, nos bairros, eu acho que modificou muito. Por exemplo, essa zona ali da Zenha, do 4º distrito, 4º distrito, também modificou ali as zonas de Navegantes. A cidade se espalhou muito. Se espalhou realmente bastante. Mas o que é a Independência hoje continua muito parecida com aquela época. O Leopoldina Juvenil rivalizava com o Clube do Comércio. Mas era assim interessante, o grupo era mais ou menos o mesmo, mas um pouco diferente, porque o Leopoldina foi criado por alemães, que nem a Sojipa, que a gente ia nas quermesses da Sojipa, né? E os bailes era sempre de gala, smoking e os vestidos de baile, né? Quer dizer que havia uma vida social de muito contato e não havia muita opção. Quer dizer, no fim, a integração entre as pessoas, entre os jovens, era muito grande, porque não tinha celular. Que eu vejo agora, antes da pandemia, eu sentei para fazer um lanche na lancheria do Bourbon, Ipiranga. Bourbon, Ipiranga. E tinha uns 5 ou 6 jovens, assim, e eles todos com celular. Eles não falavam entre eles, falavam só com o celular. E me remontou o passado, que a gente ia para a confeitaria, ia para lugar assim para sentar e conversar, né? Tinha uma troca de experiências muito grande. Aquela foi uma época que hoje não caberia. Só que o que eu realmente penso, assim, que está fazendo falta, é que agora há muita individualidade e pouco relacionamento, que deveria ter mais entre as pessoas jovens, ou através os mais velhos, inclusive. E eu acho que hoje, não sei se não chega a ser rivalidade, mas é uma indiferença. Eu acho muito indiferença das pessoas. Agora eu considero assim, eu tenho conta nos dedos de pessoas que eu digo são meus amigos, mesmo, que nos falamos, quando não pode ver agora, sempre no telefone, falando com um, falando com o outro, e que hoje é só, eu não uso celular, né? É só, eu vejo pelo Júlio Gustavo, né? Eu digo, falaste com a tua mãe? Ah, não, falei, mas falo só pelo como é que era, Gustavo? WhatsApp, tudo é WhatsApp. Sabe que eu tenho vontade de ver a pessoa falar.
eu levei um choque mesmo, que eu entrei no restaurante e tinha uma criança que não andava, amarradinha na cadeirinha de criança, amarrada, há uns anos atrás, e com um tablet. Só está certo, era de bichinho, mas ficou uma coisa muito cômoda para os pais não incomodar. Eu disse, mas não estão falando, essa criança está aqui só porque preciso trazê-la. Não conversam mais com os filhos. Então, nessa hora, tu me pergunta, acham a diferença? Acho enorme. E não sei nem classificar bem o que está agora e o que vem pela frente. Porque a sensação de tempo, cada vez, para mim, encurta mais. Os dias passam muito ligeiros, não sei se pela idade, né, que eu estou já com 84 anos, então eu vejo os dias passarem muito rápido. Mas eu procuro e procurei sempre continuar convivendo com pessoas que eu fiz amizade no ginásio, no magistério, depois como professor na escola normal, no magistério. Eu acho que está faltando raízes. Eu acho que havia muita interação, muita motivação para as pessoas conversarem e se interligarem. Basta dizer que as minhas pessoas, amigas, como eu digo, que eu tenho desde o ginásio, imagina, me formei no ginásio com 54. Ontem mesmo eu falei com uma. Conversei com ela, sempre estamos falando. Criou mesmo laços. Isso Porto Alegre proporcionou. Muito. Quando eu vim para Porto Alegre, eu já estava com 13 anos, passei viajando pelo Brasil todo, mas sempre gostei de Porto Alegre. Sempre. Todas as épocas. Eu acho que não moraria em outro lugar.